Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo Renove. E hoje temos duas grandes convidadas, a doutora Caroline, ginecologista, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ela, e a nossa nutricionista, que eu posso falar que ela já é uma nutricionista do nosso podcast, né? Marcela Gonçalves. E antes disso, vamos falar sobre o tema de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre diferentes métodos contraceptivos, corpo, hormônio e a individualidade, que é uma dúvida muito comum entre as mulheres, né? Qual método escolher. E a gente precisa pensar que a contracepção ela vai além da gravidez, né? Até porque ela tem questões hormonais, entre outros aqui que a gente vai discutir dentro do podcast. Antes de dar início, vou agradecer os nossos patrocinadores, tá? Então, eu gostaria de agradecer a Certro Cursos e Pós-Graduações, que oferece uma educação de altíssima qualidade, acessível, prática e profundamente conectada aos desafios reais da profissão. Ela se consolidou entre as principais referências no ensino especializado na área, formando profissionais prontos para liderar, inovar e transformar vidas. Ela construiu um modelo educacional que ela conseguiu unir prática de forma viva junto com a teoria de forma atualizada e relevante. E quais são os cursos que existem nessa pós-graduação? Então, a gente tem o curso de fisioterapia pélvica na saúde do homem e da mulher, fisioterapia obstétrica, fisioterapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, fisioterapia ortopédica e esportiva, fisioterapia neurofuncional adulta e pediátrica, fisioterapia neonatal e pediátrica, fisioterapia gerontológica e no transtorno de espectro autista infantil. Já formaram mais de 5.000 alunos em 13 anos. E para quem deseja cursar a pós-graduação em fisioterapia pélvica na saúde do homem e da mulher, você pode utilizar o cupom DULCE, que você tem a matrícula grátis e 50% na primeira mensalidade. Para mais informações, acessem o @certro.oficial. Gostaria também de agradecer o ISP Bauru, que é o Instituto São Paulo, que é uma loja, uma referência em produtos de saúde, beleza e bem-estar e, sobretudo, ajudando pessoas. Então, vai além da compra de um equipamento. Eles oferecem orientação e também profissionais que são vinculados que possam te ajudar na escolha do equipamento e também a como utilizar esse equipamento da forma correta. Já possuem mais de 29 lojas em 16 estados. Eles atendem um público de fisioterapeutas, esteticistas, profissionais de pilates e educação física, massagistas, médicos, profissionais de enfermagem, com um portfólio completo de mais de 8.000 itens de marcas nacionais e internacionais. Para maiores informações, acessem o @ISP de Bauru. Temos também como patrocinador a revista Canal Bauru de Bauru. Ela é uma revista impressa e também digital, segmentada na área de jornalismo de negócios. É uma revista que contém 2 capas, apresentando conteúdos de profissionais renomados e de variados segmentos do mercado. Ele tem uma publicação trimestral. Tem uma distribuição dirigida em clínicas, escritórios ou um ponto credenciado onde você pode retirar o seu exemplar de forma gratuita ou acessar o @revista Canal Bauru e pegar lá pelo link da bio a revista digital. Em breve estará saindo a 5ª edição. E também gostaria de agradecer à Clínica Veterinária São Jorge, que fica na rua Maria José 925, com atendimento de segunda a sexta, das 8 às 18, e ao sábado, das 8 ao meio-dia. Muito obrigado a todos vocês aí que acreditam nesse projeto. E agora vamos lá falar um pouquinho sobre como que a escolha do método contraceptivo impacta tanto na vida das mulheres. Falando de uma forma integrativa, né? Vai ter um momento aí que a Marcela vai estar falando um pouquinho de aspectos nutricionais, eu junto com o meu assoalho pélvico, né, doutora? Mas antes, vamos falar um pouquinho da doutora Caroline. Doutora, obrigada por estar aqui hoje com a gente. A agenda sua é complicada, mas né? deu certo, isso não importa, super, né? Então, Tá tudo eu queria bem. agradecer a sua disponibilidade. Obrigada pelo convite. Doutora Caroline, ela é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina Dr. Domingos Leonardo Cerávulo, de Presidente Prudente.
Fez residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Municipal de Maternidades Escola Dr. Mário de Moraes, em São Paulo. Residência médica em mastologia pelo Instituto Brasileiro de Controle do Câncer e atualmente é médico mastologista em 4 serviços em Bauru. Hospital Beneficência Portuguesa, Rede OnCare e NAIC, Maternidade Santa Isabel, e atende também como ginecologista e obstetra no consultório particular. Muito obrigada. Pode começar contando um pouquinho da sua história? Claro. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, né, da Dulce e da Marcela. Vai ser um prazer estar aqui falando com vocês hoje, né, sobre esse assunto que é de tanta importância, né? E a gente sabe que hoje em dia as mulheres têm buscado cada vez mais informação antes de iniciar um método contraceptivo, né? Bom, então meu nome é Caroline, eu tenho 37 anos. Eu sou natural de Regente Feijó, uma cidadezinha pequenininha, perto de Presidente Prudente. Fiz minha formação em Prudente, a parte médica, né? E a parte de residência eu fiz em São Paulo. Morei 7 anos e meio em São Paulo. E depois da pandemia, para fugir da loucura de São Paulo, a gente optou por procurar uma cidade mais tranquila, né? Mais próximo da família. E aí, agora, no meio do ano, vai fazer 4 anos que eu tô aqui em Bauru. Fui muito bem acolhida pela cidade, tive pessoas maravilhosas, né, na minha vida, e estou muito feliz de estar aqui. Ah, que linda. E queria agradecer também a Marcela, né? A Marcela é parceirona nossa, a Marcela Gonzalez, nutricionista, e eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre você. Um pouquinho sobre também. mim. Eu sempre falo um pouquinho sobre mim aqui, que cada vez eu falo de um jeito diferente, né? Bom, eu sou nutricionista formada pela FIB aqui em Bauru, pós-graduada em comportamento alimentar e coach nutricional. Sempre morei em Bauru, nunca saí de Bauru. Aqui estou, provavelmente ficarei. Amo essa cidade. Aqui é muito bom, eu gosto. Acho que as pessoas são muito receptivas, a gente tem um contato muito flexível, né, com as pessoas. E eu escolhi a nutrição exatamente por ter sido obesa, ter emagrecido, de forma natural, né, com atividade física, dieta. E depois que eu emagreci, eu falei, poxa, se eu conseguir emagrecer, eu consigo ensinar as pessoas a emagrecerem também. E aí eu venho nessa vida pelo menos há uns 12 anos e é o que eu faço. Acho que eu nasci para isso mesmo. A gente identifica, né? A gente gosta do que faz. Muito. É maravilhoso, né? Então, vamos lá começar com o nosso bate-papo. Doutora, quais são os principais métodos contraceptivos disponíveis hoje? Bom, hoje a gente tem 1 milhão de opções, né, de métodos contraceptivos. Eu falo para as minhas pacientes que só fica desprotegido quem não busca informação, né? Então, a gente tem métodos de composição não hormonais e hormonais e vias de administração diferente, né, dessas medicações. Então, por exemplo, os métodos hormonais, a gente tem como tomar, né, com comprimido, tomar de forma injetável, né, com injeções. E tem outras formas de dispositivos de liberação hormonal, entre eles os DIUs, né, que são os métodos intrauterinos. A gente tem os implantes hormonais, né, que depois mais para frente a gente vai falar, né, que é um pouquinho diferente desses chips aí que se fala hoje em dia. E aí a gente tem também os métodos não hormonais, que entrariam os métodos de barreira, né, a camisinha, o diafragma, né, que hoje em dia a gente não fala tanto, e os métodos comportamentais, que também entram como métodos não hormonais, né? Que aí entra a tabelinha. Ainda usa. Ai. Eu falo que a tabelinha, né? A gente ainda vê, tá? Pacientes que usam. Eu percebo que as pacientes que usam mais a tabelinha são aquelas pacientes que praticamente nunca usaram anticoncepcional na vida. Então, elas têm um autoconhecimento, assim, muito grande do corpo. Tem mulheres que sabem exatamente o período em que tá, né? Do ciclo menstrual. Mas eu falo que não é um método que dá para usar de forma isolada se você não deseja uma gestação, né? Porque a chance de falha é muito alta. Mas a gente sabe que tem. A gente, hoje em dia, né? Como as mulheres buscam métodos seguros, porque geralmente quem quer usar um método contraceptivo não quer engravidar, né? Então a gente não recomenda só a tabelinha. A gente usa mais a tabelinha hoje para as mulheres que desejam engravidar. Porque daí, para elas começarem a conhecer o corpo, porque hoje em dia também muitas mulheres usam anticoncepcional por muito tempo, e aí quando suspende o método contraceptivo, não sabe, né? Não sabe como identificar uma ovulação, não conhece mais os sinais do corpo, nunca sentiu. Exato. Eu falo que a minha geração, assim, era uma geração que a gente entrava com anticoncepcional muito cedo, né? Sim, e entrava com anticoncepcional até para outras coisas, tipo tratamento de acne. Ovário policístico. Exato. Tipo, o ovário policístico que diagnosticou lá na primeira menstruação, que hoje a gente sabe que isso não existe, né? Mas, enfim. Então, é uma geração, né, que usa anticoncepcional há muitos anos. E aí, quando você pergunta como que era o seu
seu ciclo, como que era o seu fluxo antes de iniciar o anticoncepcional. Primeiro que ela não lembra, segundo que o corpo dela de 10 anos atrás não é o mesmo do corpo de agora, então a gente não tem parâmetro. Então a tabelinha a gente acaba, às vezes, orientando mais, a gente tem os aplicativos, né, que facilitam aqui para guiar, ser um norte, mas não dá para, se você não quer engravidar, não dá para usar só a tabelinha como método contraceptivo. Não dá, porque a chance de falha é muito grande. E quando você vai escolher, né, orientar a paciente a utilizar algum método, quais são os critérios de avaliação, né? O que você precisa ter ali como método ideal para aquele paciente? Bom, a gente, como médico, a primeira coisa que a gente tem que ver é se a paciente tem alguma contraindicação para algum método, né? Então, cabe a nós inicialmente identificar. É uma paciente que não pode usar, por exemplo, é uma paciente, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma paciente tem uma malformação uterina, né? Um útero com uma malformação, ela não vai poder usar, por exemplo, um dispositivo intrauterino. Então, eu já nem vou oferecer isso para ela, né? Então, o profissional médico, na verdade, eu falo que a gente detém a informação e a gente vai conseguir pôr na mesa tudo o que ela pode usar. O que ela já não pode usar, a gente vai falar, olha, você não pode usar esse por conta disso, né? E aí, depois, a gente tem que ver o desejo da paciente, né? Então, a gente vê com relação à via de administração, tem paciente que fala para mim, doutor, eu tenho muita dor de estômago, muito dor de estômago quando eu tomo anticoncepcional, ou eu esqueço muito de tomar, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, os comprimidos têm que ser usados de forma regular, preferencialmente no mesmo horário, né? E a gente sabe que hoje em dia a vida moderna é muito corrida, então a gente sabe que muitas mulheres hoje em dia buscam outras alternativas que não os comprimidos por conta dessa praticidade. Então a gente tem que avaliar o desejo da paciente, né? A contraindicação, a questão de custo também a gente leva em consideração, né? Acesso, por exemplo, se eu falo de uma paciente em âmbito de SUS, a gente tem que ver o que ela tem disponível ali no SUS, né? Ou se ela teria condição de investir num outro método e o quanto ela estaria disposta a investir, né? E até mesmo o desejo de gestação. Então, por exemplo, eu não vou oferecer para paciente um DIU de cobre, que tem uma duração aí de 10 anos, para uma paciente que quer engravidar daqui 2 anos, né? Então, a gente acaba tendo que levar isso em consideração. Claro, tem problema? Não tem problema. Se ela quiser pôr um método que vai durar 10 anos e ficar com ele 1 ano só, ok. Mas de repente a gente pensa numa outra opção, né? Então, são todos esses... Então, a escolha do método contraceptivo não é uma coisa simples, né? A gente tem que levar muita coisa. A questão do estilo de vida conta também? Conta. Até aspectos nutricionais, atividade física, tudo? Conta muito. Porque, assim, por exemplo, que nem eu falei, principalmente na decisão do comprimido, né? Hoje em dia, a gente tem visto cada vez mais mulheres buscando outras formas, né? Do que não os comprimidos. Porque, gente, quando a gente fala em chance de falha do método hormonal, né? O comprimido oral, a gente tem o uso típico e o uso perfeito, né? O uso típico é o que a maioria das mulheres fazem, né? O uso perfeito. Como que é o uso perfeito do anticoncepcional? É tomar o comprimido todo dia, no mesmo horário. Não pode esquecer um comprimido. O uso perfeito, né? Quando a gente fala de falha, é isso. E, gente, mulher que tomou um comprimido de anticoncepcional que nunca esqueceu um comprimido ou que toma todos os dias no mesmo horário, gente. Eu acho que, assim, isso é muito complicado. E isso interfere na questão do ritmo de vida, né? Porque, realmente, às vezes, nossa, eu tô no trabalho, sei lá, fiquei até um pouco mais tarde, o horário que eu tomo, meu remédio não tava ali, eu tava em casa, e aí eu atrasei, ou eu esqueci, cheguei cansada. Então, isso a gente leva em consideração, né? Obesidade leva em consideração. Também, Sabe com certeza. Que você falou uma coisa, eu achei bem interessante, que foi as mulheres que nunca fizeram uso de algum método contraceptivo, que elas sabem quando elas estão ovulando, elas sabem exatamente o ciclo que elas estão. E eu vejo isso muito no consultório, a diferença de um grupo de mulheres obesas e a diferença de um grupo de mulheres mais saudáveis. Então, quando eu começo a atender uma paciente obesa, ela está tão inflamada que ela não sabe o que está acontecendo com ela. Geralmente, ela sente vontade de comer doce o dia todo, ela está sempre muito inchada, ela está sempre muito cansada e o ciclo não se sabe de nada. Uma paciente que tem um nível inflamatório mais baixo, que consegue ter uma liberação hormonal mais saudável, até porque o intestino dela está mais saudável, ela sabe exatamente, e ela mesma fala, eu sei que às vezes está doendo do lado direito, eu sei que às vezes está doendo do lado esquerdo. Isso é muito legal também, porque conforme você vai ficando, se tornando mais saudável, você começa a ter uma autopercepção maior e um controle maior da sua vida, né?
É o que eu sempre falo, né? A gente tem certas coisas que a gente não consegue controlar, né? E a gente, como mulher moderna, que tem que, assim, super sobrecarregada, que tem que somar funções, equilibrar os pratinhos aí o tempo todo, né? Acaba sendo complicado mesmo, né? Então, esses fatores externos de alimentação, sono, né, Má, que também é muito importante, a questão do peso, estresse, tudo isso são fatores externos que interferem mesmo na ovulação, né, no ciclo menstrual. Cigarro. Álcool. Sim, álcool, o café, né, que a gente estava conversando antes disso. Então, tem muitas coisas que interferem, né? Por isso que daí a gente volta lá na tabelinha, né, gente? A tabelinha não tem como, porque você não vai ovular exatamente todo mês no mesmo dia, né, ou no mesmo período. Então, é por conta dessas influências externas mesmo. E também existem efeitos colaterais, né, que esses métodos, né, acabam causando, né? Sim. Hoje em dia, a gente vê cada vez mais mulheres buscando métodos não hormonais, né? Muito. Eu vejo que a gente está vivendo uma inversão, assim, de busca, de procura. E eu pego muitas pacientes no consultório que falam, não quero mais usar hormônio, né? Eu falo que na medicina a gente vai evoluindo, né, a cada dia. A gente vive de verdades relativas. Então, o que a gente está conversando hoje aqui, pode ser que daqui 2, 3 anos já tenha mudado tudo. Então, a gente sabe que a busca por métodos não hormonais tem aumentado justamente por conta disso, né? Dos efeitos ruins, né? Alguns que a gente já sabe, né? E outros que a gente ainda vai saber, né? Então, por exemplo, a gente sabe que os métodos hormonais combinados, né? Que tem aí dois hormônios na composição, né? O estrogênio e a progesterona, né? Que é a maioria das pílulas anticoncepcionais. O estrogênio é um grande vilão, pensando em saúde cardiovascular, em aumento de risco de trombose, né? Pouco, mas aumenta-se sim o risco de câncer de mama, né? Então, isso tudo acaba impactando, né? De aumento de risco, né? Então, por exemplo, uma paciente tabagista, uma paciente que fuma, né? Já é uma paciente que tem uma lesão endotelial, que a gente fala. E aí, você somar um fator a mais aí para aumentar esse risco de trombose, por exemplo, talvez não seja a coisa mais inteligente. Talvez ela se beneficiaria de outros métodos que não aumentariam o risco e manteria ela mais segura, O DIU, né? por exemplo, porque o DIU tem opção, né? Sim. Eu falo que, infelizmente, as mulheres que buscam métodos não hormonais e um método seguro, a gente não tem muitas opções, né? Basicamente, a única opção que a gente tem é o DIU, né? Os outros métodos não hormonais, aí entra a camisinha, diafragma, enfim. Mas são métodos que a gente vai falar da camisinha, né? Da prevenção de IST, né? Que eu falo que a medicina precisa evoluir nisso, gente. A gente precisa... Meu Deus, vamos arrumar um método que vai prevenir de IST, porque a gente nem fala mais de camisinha quase, né? Nem se escuta falar de camisinha, porque os métodos contraceptivos são tão seguros que a gestação é uma coisa que é tão... Como se fosse só a gestação. Só a gestação. É tão o foco daquilo que não se fala mais de A camisinha. gente teve um episódio de IST, né? Veio um biólogo aqui, a gente fez antes do carnaval, justamente Nossa. para ter algum tipo de orientação. E até dentro, você lidar isso com os pais e com os adolescentes é complicado. Falar isso dentro da questão educacional mesmo. Isso já é complicado. Sim. E aí acho que acaba até partindo para essa facilidade, né? Não, então vamos usar algum método contraceptivo, sendo que a gente não está falando sobre... Só de gravidez. Mas eu acho que o contraceptivo, ele vem nessa cultura há muitos anos. A garota, quando a menininha, adolescente, ela ficava menstruada, a mãe já levava no ginecologista para tomar a pílula e não engravidar, né? Às vezes nem tinha iniciado, na maioria nem tinha iniciado. Às vezes, né? Mas exato. é tanto medo. E a gente estava falando sobre buscar métodos contraceptivos não hormonais. Eu acho que é uma tendência, porque o mercado está muito saudável, né? Hoje em dia, tudo é sobre não ter caloria e assim por diante. Mas eu acho que existe uma desinformação muito grande quando a gente pensa nesse negócio de não quero colocar o hormônio no meu corpo, sabe? Eu pego muitas pacientes no consultório que eu pergunto, qual é o método contraceptivo que usa? Porque se usa uma pílula anticoncepcional que tem aí 2 hormônios combinados, eu sei que isso vai influenciar na questão da retenção hídrica, na absorção de vitaminas do complexo B, por exemplo. E aí elas falam, eu não tô tomando pílula e eu busco um DIU aí que não tenha hormônio. E aí, quando é uma mulher que namora, eu sempre questiono, mas por quê? E essa é uma dúvida que eu acho que a maioria das minhas pacientes tem, então eu já vou repassar aqui.
essa liberação hormonal que acontece pelo DIU, tanto o Mirena, o Caiena, se eu estiver esquecendo, porque tem 1 milhão, né? Hormonal são os dois, Mirena e Cailina. Tá, isso. Beleza. Essa liberação hormonal que acontece é igual à pílula anticoncepcional e é de todo o corpo, entende? Porque eu penso assim, ó, a gente estava falando da pílula ser um risco por conta do estradiol, aumenta o risco ali de sofrer um infarto e tal. Eu penso numa mulher jovem que está usando uma pílula, de repente ela é tabagista e às vezes ela até faz um uso indiscriminado aí de uma reposição hormonal comum, tá? Imagina o risco dessa mulher de ter aí uma hipertensão, sofrer um infarto e assim por diante, né? Então, como que entra essa questão do hormônio no DIU, no corpo da mulher? Sim, realmente uma grande desinformação, porque quando as mulheres vêm buscando métodos não hormonais, elas meio que endemonizam o hormônio, né? Então, eu não quero nada que tenha hormônio. Mas eu falo que o DIU de cobre não é para quem quer, é para quem pode. Porque assim, né, Mar? Ai, a gente tá rindo porque a Carol me acompanhou durante essa saga do DIU de cobre. Nossa, gente, porque assim, ó, o DIU não hormonal, né, que aí ele tem na composição básica, né, o que vai fazer a contracepção é o cobre, né? Existem algumas composições com anelzinho de prata, que veio aí como promessa, né, quando foi lançado o DIU de cobre com prata, veio com uma promessa, não, vamos neutralizar o efeito ruim do cobre, que tem essa capacidade, às vezes, em algumas mulheres, de aumento de fluxo, aumento de cólica. Então, eles colocaram um anelzinho de prata para tentar neutralizar esse efeito indesejado do cobre. Na prática, não é um método que foi para frente, porque realmente a gente não vê essa mudança, né? O DIU de prata, por exemplo, é um método que é cerca de 3 vezes mais caro do que um DIU de cobre. A duração é menor, né? Pela metade. E na prática, se você vai sangrar ruim com DIU de cobre, você vai sangrar ruim com DIU de prata e cobre. Enfim, mas então o efeito mesmo contraceptivo é do cobre, né? E eu falo que a única coisa que ele vai fazer é evitar que você engravide. Ponto. Ele não vai fazer mais nada. Então, por exemplo, se for para você menstruar no dia 10, você vai continuar menstruando no dia 10. Ele tem essa capacidade de, em algumas mulheres, né, aumentar fluxo e aumentar cólica. Então, por exemplo, vem uma paciente para mim que já tem um fluxo aumentado, que já sofre de cólica, ou que já sofre de uma dor pélvica, ou que, por exemplo, tem uma anemia secundária ao sangramento. Cara, essa paciente não vai ficar bem com DIU de cobre, entendeu? Então, aí, realmente, elas endemonizam o hormônio, sem saber que, por exemplo, como a Má falou, né, os DIUs hormonais, a liberação, ele é muito mais local, né? A composição do DIU hormonal, que a gente tem disponível hoje 2, né, que é o Cailina e o Mirena, a liberação, ele é composto só de um hormônio, só da progesterona. Então, basicamente, ele não tem contraindicação pensando na parte de hipertensão, tabagismo, né? E a liberação é muito mais local, né? E a quantidade que é absorvido de forma sistêmica é muito baixa, né? Então, não dá pra gente comparar, né, o hormônio que é absorvido pelo DIU, né, um sistema que libera ali dentro do útero, do que com os métodos via oral, injetáveis, enfim. Então, é um método que sim, deve ser levado em consideração, né? Porque a quantidade de hormônio absorvido é muito mais baixa do que dos anticoncepcionais. Vou fazer mais uma pergunta, posso? Fica super à vontade. Então, pensando nesses 2 métodos aí do DIU hormonal, ele não seria indicado para uma mulher que tem uma má formação uterina ou algum outro público não seria indicado? Que eu não consigo pensar agora. Na verdade, assim, a malformação uterina é uma contraindicação formal ali, né, que a gente não consegue, porque pra gente colocar o DIU dentro do útero, o útero ele tem que ter uma conformação habitual, né? Então, por exemplo, pacientes que têm útero bicorno, útero septado, essas coisas a gente não pode. Pacientes que têm deformação do endométrio, então, por exemplo, uma paciente que tem um mioma maior, que pega ali a parte de dentro do endométrio, a gente não consegue, né? Eu acho um perfil bem legal para a gente colocar o DIU hormonal as pacientes na transição do climatério. Porque o Mirena, né, que é o DIU que a gente tem uma concentração hormonal maior do que o Cailina, né, a gente sabe que a gente pode usar na reposição hormonal. Porque toda mulher, quando entra ali na fase do... Porque a gente fala muito de reposição hormonal na menopausa, mas, na verdade, a reposição hormonal ela deve ser feita no climatério, né? Que é a fase de transição, que é quando tem os sintomas, né? Na maioria das vezes, a mulher... Eu perguntar sobre mulheres 40 a mais. Na maioria das vezes, quando a mulher entra na menopausa, propriamente dita, geralmente ela já passou pela fase mais difícil, né? E aí fica assim, você ainda não tá na menopausa, mas coitada, tudo, né? Exato. Sofre muito mais a hora que chega lá, né? Se você começa um tratamento
tratamento, né? Isso anteriores. não é pauta, né? Mas é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais mulheres buscando a questão de reposição hormonal, né? Teve um gap de anos aí que as mulheres também não tinham muito medo de reposição. Exato, por conta de um estudo, enfim. Mas hoje a gente já tem visto essa inversão também, né? Justamente porque eu falo que a mulher vive mais ou menos 1/3 da vida na menopausa. E não dá pra gente aceitar, né, gente? Quem sofre realmente nesse período. Então, tem que buscar, sim. Hoje em dia a gente tem métodos muito seguros, né? Formas muito seguras de realizar a reposição hormonal. Mas aí a gente pensa, por exemplo, nessa mulher de transição, que é uma mulher, por exemplo, eu pego uma paciente de 40, 45 anos, que já começou com uma irregularidade menstrual, algum sintoma ali, né? Umas ondas de calor, a menstruação meio diferente. Nada que a gente consiga, né, falar realmente que ela tá nessa fase, mas pelos sintomas e pela idade a gente já pensa. Só que não é uma mulher que tá isenta de engravidar, você concorda? Porque a partir do momento, enquanto a mulher ainda tá menstruando, ela ainda tá ovulando. Sim. Claro que a qualidade desse óvulo, né, a gente fala em qualidade também, para dar uma gestação saudável, vamos dizer, é pior, né? O óvulo tem 45 anos, né? Porque o óvulo nasce com a gente e só vai envelhecendo, né? Mas se essa mulher engravidar com 45 anos, isso é um caos na vida dela. A maioria delas não quer. E aí você consegue somar as duas coisas. Por exemplo, né, a questão do Mirena é um método contraceptivo e depois, quando ela entrar na menopausa, ou se você já quiser entrar com uma reposição hormonal, né? As mulheres que têm útero, né, para proteção do útero, proteção do endométrio, o que vai o pilar da reposição hormonal é o estrogênio, né, que é o que falta. Mas o estrogênio, ele tem um efeito de proliferação, de crescer essa camadinha de dentro do útero e aumentar a chance de uma alteração que a gente chama de hiperplasia endometrial. Então, toda mulher que faz reposição hormonal com estrogênio, né, que é a reposição, e tem útero, a gente tem que proteger esse útero com a progesterona. E aí o DIU, ele tá lá, liberando a progesterona, evita que ela engravide e já faz o papel da proteção endometrial. Ai, que legal. Então, é um perfil de paciente bem legal, assim, que a gente acaba indicando mesmo, porque, por exemplo, ela acaba que, às vezes, nessa fase, já tem uma hipertensão, né? Aí a hipertensão, paciente com 40, 45 anos, hipertensa, você não vai entrar com anticoncepcional combinado, nem deve, né? Uma resistência insulínica. Então, aí a gente já pensa mesmo, né, na questão de segurança, e aí a gente acaba conciliando duas coisas num método só, né? O intestino, ele é afetado com a utilização de algum tipo desses métodos? Na prática clínica eu vejo bastante. Do DIU não, até que não. Mas com a pílula anticoncepcional bastante. Por conta do estradiol. E aí, quando a gente pensa em intestino, lá tem nós temos toda a rede de bactérias, né? O que eu produzo? O que eu metabolizo nesse intestino? Principalmente estradiol. Então, se eu tenho um intestino que não está funcionante, que ele não está fermentando boas bactérias, isso vai influenciar também na questão do humor, porque o estradiol, ele é um hormônio que ele comanda tudo, se a gente for ver. Resistência à insulina, regulação de humor, controle de fome, pensando na questão do cérebro. Então, se eu não tenho fibras o suficiente, aí a gente entra muito na parte da alimentação também. Se eu não tenho fibras para poder fermentar essas bactérias, eu não tenho uma boa produção de estradiol. 95% da nossa serotonina, por exemplo, é produzida no intestino. Então, se eu tenho uma mulher constipada... A questão até da microbiota, né? Exato. Sistema imunológico. Se eu tenho uma mulher constipada, que não come bem, usar uma pílula anticoncepcional, de repente, não é a melhor opção. Ou eu preciso melhorar muito toda essa cadeia, esses pilares, para poder entrar com um anticoncepcional. E a gente sabe que mudar esses pilares demora muito. Sim. Às vezes, ela precisa de algo ali que vai ter uma ação mais rápida. Eu atendi uma paciente essa semana que ela faz uso de pílula anticoncepcional e ela tem muito medo de deixar a pílula porque ela tem controle. Ela, sabendo que ela toma a pílula todos os dias, dá uma sensação de que eu não vou engravidar. E ter algo dentro do corpo dela que ela não consegue ver, que ela não consegue ter esse controle, deixa ela insegura. Quando ela faz acompanhamento já faz tempo, e é uma mulher, assim, que pratica atividade física, ela come muito bem, mas ela não consegue evoluir, sabe? E aí eu peguei os exames bioquímicos dela, e ela tem um estradiol super baixo, ela tem uma testosterona super baixa, tem um SHBG lá, que é de forma muito simples, é uma molécula que entrega testosterona para os tecidos, então ela precisa estar um pouco mais baixo para estar entregando bastante testosterona. A dela tá super alta, não tá entregando nada. E aí a gente entrou nessa conversa, que eu falei para ela, mas e mudar o método? Ela falou, nossa, é exatamente o que a minha ginecologista está tentando, mas eu tenho muito medo, e assim por diante.
E aí eu percebo que na prática clínica, o que eu preciso trabalhar mais é em cima de uma mulher que usa a pílula na questão alimentar do que uma mulher que usa DIU. Porque ela tem um hormônio só, né? Pensando até na absorção de vitaminas do complexo B, que a gente fala muito sobre neuroplasticidade, né? A formação ali de novos neurônios. Se eu tenho um intestino que tem um estroboloma ali que não consegue fazer essa absorção, que o estroboloma é um conjunto de bactérias, né? Ele não vai conseguir absorver essas vitaminas. Aumenta o risco de irritabilidade. A gente sabe que a mulher na TPM, por ter uma queda ali do estradiol, da progesterona, ela fica mais irritada, ela fica mais chorosa, chorona, no caso. Então, acho que, sim, influencia no intestino, tem que ser observado, mas existem inúmeros outros fatores que influenciam também, né? Como o consumo de água, por exemplo, que é o básico. A gente estava até falando das diretrizes, né? Agora que saiu 2 kiwis, né? 2 kiwis por dia. Mais uma colher de psyllium hidratado, né? Parece porque eu acho que a maioria das fácil. pessoas usam errado, né? Por isso que eu falei hidratado. Parece super fácil, só que eu vou lá e jogo um combo de fibra de alta absorção, que ela vai ficar fermentando numa mulher constipada, meu Deus do céu. Que não toma água. Que não toma água, que dorme tarde, tipo 1, 2 horas da manhã, acorda às 8 da manhã, 9 da manhã. É um corpo que não tem nada para ajudar ali, sabe? Aí você vai colocar uma fibra que vai constipar ainda mais ela. Agora, trazendo para um contexto de uma mulher que já toma uma quantidade relevante de água, nem é o perfeito, eu coloco 2 kiwis por dia, ela vai dormir melhor e o intestino dela funciona de forma mais eficiente, né? E a gente sabe, uma mulher que vai no banheiro todos os dias é uma mulher muito mais feliz. Não tem como. Senão ela fica enfesada. Em relação ao libido, porque isso é uma preocupação geral, né? E eu falo que, nossa, a queixa de baixa libido hoje é assim, se você... a gente teve até um curso essa semana, uma aula, e aí a médica que deu a aula perguntou assim, quem pergunta de libido na consulta? Daí ela ainda brincou, nossa, se você perguntar de libido, é uma caixinha de Pandora que você vai abrir, você tem que deixar pelo menos 1h30 na consulta. Porque muitas vezes as mulheres não falam, né? Hoje em dia eu vejo que elas falam muito mais, né? Mas... eu acho que se você perguntar para as mulheres, não sei, eu acho que mais de 80% das que passam vão queixar de diminuição de libido, né? A Má falou do SHBG, né? Então, o SHBG é uma proteína que ela pega a testosterona. E aí, se tem um SHBG alto, ela fica com muita testosterona e aí sobra menos testosterona livre para ter efeito nos tecidos, né? E a gente sabe que, por exemplo, os métodos hormonais, né, os comprimidos, por exemplo, as pílulas, e todos os métodos que bloqueiam a ovulação, né? Por exemplo, o Implanon, né, que é o implante que a gente coloca aqui debaixo da pele, que depois a gente vai conversar, todos os métodos que bloqueiam a ovulação, eles têm essa capacidade de aumentar o SHBG. Então, aumentando o SHBG, teoricamente, teria uma redução de testosterona livre, tá? Eu falo que libido não é igual testosterona, gente. Não é, ainda mais na mulher, tá? A gente sabe que a mulher, a libido feminina é muito diferente da masculina. Primeiro que, fisiologicamente, o homem tem mais libido do que mulher, óbvio, né? O homem tem mais testosterona, o homem tem mais libido, naturalmente. Mas às vezes você pega mulheres com testosterona super baixa, que a libido tá, tipo, ok, normal. E aí pacientes que vêm, eu tenho baixa libido, aí vem uma testosterona normal. E a libido dela tá no pé. Por quê? É muito além da parte hormonal. Claro, se você olha, né, a pessoa, e aí você vê, tipo, você faz uma anamnese, conversa tudo, e vê que o restante tá tudo certo. O relacionamento do casal tá legal. Porque, gente, a mulher não é simplesmente assim. Ciclo, né? Não é uma caixa. E outra, né, a gente não consegue dividir em caixinhas, né? Eu vi uma vez um vídeo que fala que o homem divide em caixinhas. Então, por exemplo, se você discutiu com seu marido agora, e daqui a pouco você vem com uma lingerie, pra ele acabou. Não tem problema nenhum que vocês brigaram há 10 minutos. Mas a mulher não consegue. Se a mulher tá sobrecarregada, se a mulher tá cansada, se a mulher tá, né, se não tá legal no trabalho, ou se não dormiu bem, ou se tá com algum problema
com os filhos. Gente, essa mulher não vai ter vontade de ter relação sexual. Porque a gente não divide em caixinhas. É tudo um combão, né? Então... E a gente sabe que... Se a gente olhar fisiologicamente a resposta masculina e feminina, né? O do homem é começo, meio e fim, né? Exato. Excitação, orgasmo, né? O platô, resolução. Sim. A mulher não, ela já tem todo esse E ciclo. a gente sabe que a questão sexual, né? As mulheres têm muito mais dificuldade, né? De chegar ao orgasmo e de ter prazer na relação sexual. Isso também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Até falando da físio, né, Dulce? Sim. Porque tem mulheres que têm disfunções sexuais ali, até mesmo estruturais, até ali, e não sentem prazer na relação. Então, cara, por que você vai ter um ato que para você não é prazeroso? Então, isso também interfere, né? Então, assim, falando do anticoncepcional, né? Os métodos que diminuem a testosterona livre, quando a gente pega uma paciente que realmente tá tudo certinho, tá tudo redondinho, não tem mais nada para você ajustar, é uma tentativa. Vamos tentar ficar sem anticoncepcional, buscar um método não hormonal, né? Para ver se melhora. O que eu vejo na prática, tá? Quando a gente suspende, né? E às vezes tem paciente que fala assim, não, doutor, eu quero tentar. Vamos tentar. A maioria não melhora, porque tem tudo mais essas outras coisas associadas. É muito mais esses outros fatores do que... E outra, né? Aí, se você deixa ela com o método, ela precisa estar segura do método que ela vai trocar, porque foi igual você comentou dessa sua paciente, né? Porque realmente quem toma o comprimido acha que tem um controle muito bom, que é um método muito seguro, enfim. E aí, às vezes, você coloca um DIU. Eu já peguei paciente que eu tirei DIU, porque eu falei, cara, o DIU não é pra você. Porque a todo momento a pessoa acha que vai sair do lugar. Não, mas eu tive um sangramentinho diferente, acho que eu vou fazer um ultrassom. Não, porque eu acho que ele saiu do lugar. Gente, assim, a chance de expulsão, de DIU, de mau posicionamento é mais nos primeiros meses. Depois a chance é muito pequena. Mas, enfim, tem mulheres que realmente ficam com medo. Então, essa questão, na hora de escolher também, tem essa questão da inserção, né? Quando a gente fala em DIU, dessa questão de, cara, você tem que confiar no método. Você vai colocar um método de longa duração, um método seguro, que eu vou te mostrar por A mais B, por estudos, que ele é muito mais seguro, é infinitamente mais seguro do que, por exemplo, um anticoncepcional. Você precisa confiar nele, né? Mas tem pacientes que não confiam. E aí, por exemplo, você às vezes propõe ela de trocar de método, aí vem o medo da gestação. E aí elas bloqueiam nessa parte da relação também, né? Porque para muitas não querem, por exemplo, eu não quero engravidar, né? Então é muita coisa, né? Essa questão da libido. Mas em algumas pacientes realmente a gente pode ver essa questão, né? E tentar mudar para um método ou não hormonal ou um método que não bloqueia a ovulação. Por exemplo, o Mirena e o Kailina, né? Os DIUs hormonais, na maioria das mulheres eles não bloqueiam a ovulação. O mecanismo de ação, né? De não engravidar é outro do que o bloqueio da ovulação. Então é uma tentativa, né? Eu falo que não tem uma regra. Na verdade, é tentar. É individual, né? Exato. E o Implanon, Ká? O Implanon, ele bloqueia a ovulação, né? É o método que a gente coloca... Então, é um implantezinho, que ele tem 4 centímetros. É um implante de plástico, né? Pequenininho, que a gente coloca aqui no braço. E ele vai liberando... A composição dele é só a progesterona, né? Assim como os DIUs, né? E ele vai liberando o hormônio ali. É o método hoje mais seguro que a gente tem, que tem a menor chance de falha, porque ele não precisa estar num lugar... Exato, né? Porque a partir do momento que você colocou, ele vai ficar ali. É muito difícil ele sair do lugar, né? Diferente do DIU, que, claro, a chance é muito pequena, né? Tem esse mito, né? Da questão de, o DIU vai sair do lugar. Enfim, porque usa OB, ou porque, sei lá... Faço crossfit. Enfim, tem muitos mitos com relação ao mau posicionamento do DIU, né? E a gente sabe que isso é muito mais mito do que realidade. Mas o Implanon, ele não depende de estar em... Eu falei Implanon porque realmente é o único do mercado que a gente tem, né? Então, é uma marca registrada, mas é o único que a gente tem disponível, não tem outros. E aí, a gente coloca no braço. Tem um mês, mais ou menos, que o FDA aumentou o prazo de duração dele para 5 anos, né? Então, aqui no Brasil, a Anvisa ainda não mudou a bula. Mas, então, aqui no Brasil ainda a gente está usando a recomendação de 3 anos de duração, né? Mas, daqui 3 anos, provavelmente, nossa bula já vai estar atualizada, né? E eu gosto sempre de falar que não mudou a composição do implante, né? Mudou só os estudos. Então, aquela mulher que, sei lá, vem para mim no consultório hoje, eu já posso orientar. Doutora, já deu 3 anos no meu Implanon. Eu preciso trocar. Eu já posso orientar, tá? Olha, o FDA já aprovou para 5 anos e a gente acaba individualizando e conversando com a paciente. Se ela se sentir segura em manter mais 2 anos, não teria problema nenhum. Mas
pela bula, né, da Anvisa, a gente ainda não pode orientar isso, né, de uma forma assertiva, de escrever lá que a duração é 5 anos, mas enfim. Então, é um método de longa duração, né, e ele tem essa praticidade de não precisa fazer transvaginal, né, ultrassom transvaginal como o DIU. Ele é um método mais confortável de colocar? Para colocar é muito mais tranquilo, porque a gente coloca com anestesia local, o paciente não sente praticamente nada no consultório mesmo. Para retirar também, a gente retira com anestesia local, você pode tirar e colocar o outro implante no mesmo momento. Eu já tive paciente que eu troquei o implante pela segunda vez, ou seja, ela já está no terceiro implante. Olha. Tipo, de tão bem que ficou, né? E é o método mais seguro mesmo que tem. E o mecanismo dele de ação é com bloqueio de ovulação, né? Então, pensando em mecanismo de ação, basicamente ele funciona, entre aspas, aí, como o anticoncepcional, né? Como a pílula. Pensando em SHBG, em testosterona, essas questões, né? E a liberação dele é de progesterona. É de progesterona, só progesterona. Por que ele é pouco falado? Pouco implantado nas pessoas? É caro? Mais caro? Então, na verdade, agora tem se falado um pouco mais porque ele entrou no rol da ANS, né? Então, o rol da ANS é uma lista de procedimentos, de medicações que o convênio médico é obrigatório a cobrir. Ah, tá, entendi. Então, até, sei lá, um ano, pouco tempo, ele não tinha essa cobertura. Então, as pacientes, para colocar, elas tinham que colocar no particular, né? E é um método que, se você for comprar o método em si, o Implanon, tem um custo aí aproximado de uns R$1.000, por exemplo. É que eu falo, né, gente, se você diluir isso em 3 anos, agora 5 anos de duração, né? Mas é que realmente, né, não é todo mundo que tem esse valor ali para dispor naquele momento. Mas agora, a gente tem ouvido um pouquinho mais do Implanon, porque entrou no rol da ANS e os convênios agora estão liberando. E até mesmo pelo SUS, né? Aqui em Bauru ainda não tem, mas quando eu morava em São Paulo, a gente já tinha para alguns perfis de pacientes e tá para chegar aqui em Bauru também. Legal. Pelo SUS. Ô, Dulce, a gente estava falando sobre libido e eu fiquei pensando aqui da diferença entre homem e mulher. Eu acho que a mulher tem muito mais dificuldade também na questão do orgasmo e tudo mais, porque ela não se conhece, né? O homem começa a se conhecer, sei lá, com 9 anos de idade, ali a curiosidade. A mulher não. Sim, no consultório, às vezes, eu encontro mulheres que nunca se tocaram. Não se tocaram, nunca nem pegaram um espelhinho e olharam para a vagina. E algumas, inclusive, normalmente são mais senhoras, né? Inclusive falam assim, e não fala para mim olhar. Porque a gente tenta, né, conversar sobre essa questão de imagem corporal, autoconhecimento, né? E, ao mesmo tempo, eu já tive problemas com meninas mais novas que não gostavam nem de se limpar. Olha. Para não ter que tocar nessa vagina. E aí é o que a doutora estava falando, você tem que pegar um histórico. O que aconteceu? Né, com essa paciente. Então, às vezes, a gente entra até nesse assunto de questão de estupro, de ter sido... Religião, às vezes. Religião, não pode de jeito nenhum, vai pro inferno. Religião. A gente vê até isso na questão da gestação, que pouco é se falado de sexualidade, né, na gestação, somente dentro dos consultórios. E ainda você encontra questão de libido. Nossa, mas eu vou ter um orgasmo e eu tô grávida, né? Como se fosse um pecado, né? E isso é uma realidade menor, mas ainda isso acontece. Então, eu acho que essa questão do libido, a doutora começou assim, de uma forma muito profunda. É um contexto muito grande. Muito grande. Até na questão da alimentação. E sabe o que eu lembrei? Então, eu lembrei disso de uma live que a gente fez sobre isso no Dia dos Namorados. Ótimo momento. Ótimo momento. O quanto a alimentação influencia. Então, eu tenho ali, sei lá, um combo na minha rotina, colocar castanhas. A gente sabe que a castanha ela vai influenciar na questão da libido. Ela tem uma composição de gorduras assim bem antioxidante, bem anti-inflamatória, que é legal. A gente sabe que uma alimentação mais limpa, sem tanto ultraprocessado, né? Então, calabresa, bacon, peito de peru, presunto, salsicha, salame, tudo isso atrapalha no contexto da alimentação, porque entra como aditivos químicos. E sai do contexto comida de verdade. Mas eu lembro que na live a gente falou muito de castanha, a gente falou muito sobre as frutas vermelhas, porque elas são bem antioxidantes também. Mas nada me tira da cabeça, assim, que o fato da mulher se conhecer é muito importante. Por isso que eu até direcionei para você a pergunta,
Porque eu venho de uma geração que a gente não falava sobre isso, acho que vocês Nem menos os pais, ainda. né? Os pais não conversavam. Os pais não falavam sobre isso e eu nunca tive liberdade com a minha mãe de falar sobre isso. Então, eu acho que hoje, se eu tivesse uma filha, sei lá, ela chegou nos 9, 10 anos ali, eu não levaria ela numa ginecologista para tomar uma pílula, mas eu levaria ela numa fisioterapia pélvica, de repente, para ela começar a se conhecer. Trabalhar a né? consciência corporal. Exato, saber para que serve cada coisa. Sim. Educação sexual. Educação sexual. Sexual. Porque pode ser que eu não tenha essa liberdade com ela, talvez nem o conhecimento para isso, sabe? Mas eu posso levar numa profissional. E a gente pensa muito na fisioterapia pélvica para um serviço de... eu tô com escape de urina. Disfunção, né? Depois que já tem alguma coisa, né? E até porque a gente não pensa muito em preventivo, né? Não. Né? A gente não pensa muito em prevenção também, né? E a fisioterapia pélvica ainda ela é vinculada com a incontinência urinária, né? E ela é muito mais abrangente. Quando a gente falou de constipação, fisioterapia pélvica super trabalha a parte de constipação. Aliás, às vezes uma paciente ela vem com uma queixa de uma disfunção sexual, que nem a doutora falou, é o que a gente, vou falar termos mais populares, que é o vaginismo, a dispareunia, né? Mas a gente precisa ter um olhar para esse intestino. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava tratando um vaginismo. E é uma paciente que ela fala assim, não, mas eu tenho que ir no banheiro todo dia. Não é sobre ir ao banheiro todos os dias, não é sobre frequência, é sobre qualidade evacuatória. Porque ela faz aquela força, aquela prensa abdominal e ela está sobrecarregando a região que justamente a gente está tratando. Então, a fisioterapia pélvica ela acaba indo além disso, né? A gente trata toda a questão das partes sexuais, né? Miccional, né? Que é a parte urinária, coloproctológica também. A gente fala que é um combo. Não tem como a gente ter uma queixa de incontinência urinária e não olhar para a parte sexual nem para a parte coloproctológica. Eu tenho, às vezes, uma paciente com incontinência urinária que muitas mulheres acabam relacionando. É uma fraqueza. Não. Pode ser uma tensão da musculatura. Tá? E uma tensão da musculatura que está vinculada com uma dor na relação sexual, que está vinculado com uma constipação de anos, porque a mulher ela tem uma prevalência muito alta de constipação, né? Até por uma questão educacional, hormonal, né? A gente ainda vive aquela mulher que a gente não pode evacuar fora de casa, né? E postergar a evacuação ela é muito ruim. Então, é um cenário, assim, bem amplo, fora a questão que a gente trata toda a parte da fisioterapia obstétrica, né? Que você trabalha durante a gestação, parto, no pós-parto, e até a parte de uropediatria, que também é pouco falada. Muitas questões na uropediatria, elas são tratadas de uma forma, da primeira linha de tratamento, como a educação. Tá? A educação do xixi, a educação do cocô. E você acaba englobando, não tem jeito, a parte sexual, porque, como eu falei, elas estão ali todas juntas, né? Sim. Então, ela é bem ampla. Essa questão do autoconhecimento, só puxando para a questão do contraceptivo, né? Tem um contraceptivo que é pouco falado, né? E quando eu mostro, eu tenho ele no consultório, eu sempre mostro para as pacientes, que é o anel vaginal. Então, é um círculo, né? Um círculozinho de silicone, que ele tem na composição 2 hormônios, né? É um método contraceptivo combinado, que a mulher coloca na vagina, né? Então, ele já vem hoje em dia com um aplicador, como se fosse um aplicador de creme vaginal, e aí você enrosca esse anel e introduz ele na vagina. E aí a mulher mantém esse anel vaginal na vagina, ela vai liberando, né? Então, é uma forma diferente de administrar. Então, por exemplo, paciente que tem intolerância gástrica pro método oral, né? Então, ali ele não passa pela barreira de absorção do estômago, do intestino, até mesmo uma paciente que tem, por exemplo, um intestino irritável, que a gente também não consegue garantir a absorção, né? Muita então, intolerância. Exato. Ou até mesmo intolerância à lactose. A maioria dos anticoncepcionais tem lactose na composição. Estende o intestino. Né? Então, ou às vezes, por exemplo, não quer mesmo. Eu quero um método, tá bom, não quero ir para um método de longa duração, não quero ir para DIU, por exemplo. Eu quero engravidar no próximo ano, por exemplo. Mas eu não quero continuar meu anticoncepcional. Vamos tentar uma outra coisa. Daí, por exemplo, o anel vaginal é uma possibilidade, né? Eu não tô bem da parte do estômago, ou, eu esqueço. Então, eu quero um método que eu não precise lembrar tantas vezes. O anel você coloca na vagina e aí você vai tirar depois de 3 semanas, tá? Aí tem essa questão que eu vejo quando eu falo, tem paciente que já, olha assim, mas como que eu vou tirar? Eu falei, gente, é simples, é só você colocar o dedo e puxar. Se você não conseguir puxar, você pode pedir pro parceiro puxar. A maioria tem esse problema de manipulação da região.
Mas eu sempre gosto de falar, assim, porque eu adoro ver a reação delas. A masturbação, né? Você fala não. masturbação. Não. Tudo, né? O toque, né, da mulher é muito difícil. Eu acho que agora, com o passar dos anos, a gente vai começar a viver uma outra geração, Eu né? acho. Mas a geração, a maioria que a gente Até vê... A minha é muito difícil, hein? Então, é Que difícil. a galera dos 30, 35 ali, Não. nada. Mas eu acho que é um assunto bem interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar no quanto a fisioterapia pélvica poderia ajudar essas garotas. Sim, né? sim. Não tem Mas eu acho que que eu falei, a maioria, a gente está desbravando ainda um campo, né? A gente já cresceu muito, né? Cresceu demais. Mas ainda é um campo que está... Ainda tem muito preconceito, né? Tem. Até se a gente partir do princípio, a gente está falando desse autoconhecimento, muitas pessoas, primeiro que não sabem o que a fisioterapia pélvica faz. E quando elas tentam entender, elas acham que tudo é algo interno. Então, tudo é interno de vagina, tem que colocar uma sonda vaginal, tem que colocar uma sonda dentro do ânus, e não é. Hoje em dia, inclusive, você tem recursos, por exemplo, o biofeedback. O biofeedback, o eletromiográfico, você utiliza um adesivo, né? Que ele quer registrar ali a atividade elétrica da musculatura. Então, você não tem que fazer nada interno. Então, primeiro, eu acho que desmistificar um pouco isso, eu acho que é importante, né? E segundo, é o entendimento. Aquela história de achar que, às vezes, a gente só tem 2 buraquinhos, ainda ela é real. Exato. Né? Então, tem muitas mulheres. Já escutei dentro do consultório, eu estou perdendo urina, mas eu estou colocando um OB. Elas fazem, né? Né? Isso acontece com frequência. E não tem a ver com questão socioeconômica. Não. Que não fique mesmo. claro, né? Porque a gente acha, é uma pessoa que não tem instrução. Não mesmo. Tá? Eu já cheguei a atender uma mulher com uma bexiga neurogênica, ela estava com uma retenção de urina e estava com sonda. Quando eu fui avaliar, ela estava com ressecamento vaginal muito grande, mulher menopausada. E a gente hoje tem vários recursos, inclusive fitoterápicos, hidratantes à base de coco, entre outros. E aí eu fui indicar um hidratantezinho vaginal para ela. Ela falou assim, não tem como eu usar. Eu falei, por quê? Porque eu já estou com uma sonda. Então, ela acreditava que ela era o mesmo canal. E aí, a Marcela conhece as minhas peças. Eu tenho várias peças anatômicas dentro do consultório. E eu pego a peça e falo, vamos lá. Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, isso é uma realidade também que acontece. Não, há pouco tempo, né? Saiu nas redes sociais uma influencer falando que fez xixi depois da relação, então ela não ia engravidar, né? Enfim. Não, gente, olha, eu falo que o ginecologista não tem um momento de paz, né? Porque, gente... E hoje em dia as redes sociais, pelo amor de Deus, né? Agora, tem rede social que não ajuda. Mas não é só na ginecologia. Eu acho que o pessoal chega no consultório e fala pra mim, vou conversar com a minha ginecologista, mudar meu método, porque eu coloquei o DIU e engordei. Eu falo, como assim? Como é que pode? Engordar por conta de um DIU? Não é possível. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, não tem como. Não tem jeito, né? A gente precisa aprender a lidar com as redes sociais. Eu falo que tem muita informação boa, né? Sim. Eu falo que realmente tem muitas pacientes que chegam para discutir o método contraceptivo e elas já sabem tudo. E tem paciente que já vem muito decidida, tipo, eu procurei, tem isso, tem aquilo, eu quero isso. Aí, claro, né, a gente como profissional, que nem eu falo, a gente sempre fala da parte técnica, mas tem pacientes que realmente já vêm tão decididas e tão bem informadas que, é isso mesmo, não era o que você me falou, é o que eu realmente pesquisei e é isso que eu quero, acabou. Né? Então, então a gente tem que saber como usar, né, as redes sociais. Sim, porque senão é um caminho sem volta. E a gente, que é o que eu vejo muitas vezes, que a pessoa é muito boa no marketing. Então, ela só que ela não tem conhecimento, mas ela tem marketing. Isso é duro também. Porque dela envolve com o marketing que ela tem, mas não tem conhecimento. Olha o número de seguidores, tem um monte de seguidores, né? Exato. Isso é complexo. Vamos falar um pouquinho das injeções? Vamos. Vamos lá. Como que funciona essa injeção? Ela tem o mesmo segmento desses métodos que você falou? A injeção nada mais é do que o método... a gente tem duas injeções, né? As injeções mensais, que são a composição, são os 2 hormônios, né? Então, é um contraceptivo combinado. E a injeção trimestral, que tem só a progesterona na composição, tá? Nada mais é do que uma via de administração diferente, porém com uma dose muito mais alta, né? Então... se você pensar que o comprimido ele tem a dose para um dia, né?
Então, a gente sabe que alguns comprimidos têm uma meia-vida, que a gente fala, que dura um pouquinho mais. Então, assim, se a mulher esquecer, enfim, claro que a gente não fica falando isso para os pacientes, né? Ó, esse aqui você pode esquecer até um pouquinho mais, né? Porque senão é um caminho sem volta. Mas ali, na injeção, a gente tem uma concentração hormonal para 1 mês ou para 3 meses, tá? Em geral, é um método que, pelo que a gente vê, né, a gente acaba tendo um uso maior nas pacientes que têm acesso ao Sistema Único de Saúde, né, e não têm acesso a outros métodos. E que, por exemplo, você vai pegar uma menina de 14, 15 anos, que muitas vezes já iniciou vida sexual, né? Independente da faixa, da classe econômica, tá? Mas eu vou falar a parte do SUS, porque é onde elas têm mais acesso e não têm acesso a todos os outros métodos. Então, aí o que ela tem opção, por exemplo, no posto de saúde? Uma menina com 14, 15 anos que iniciou vida sexual. Comprimido, que, gente, na maioria das vezes, não é o mais indicado para adolescentes. Elas não tá? tomam. Elas não tomam. Disciplina, claro que, né? Essa disciplina, mas não dá para você contar. E quando os pais trazem, né, a mãe geralmente traz a consulta, ela quer ter essa certeza de que essa menina tá protegida, né? Muitas vezes essa mãe já foi mãe na adolescência e sabe o quanto impactou isso, né? Que a gente sabe que um filho, claro, o filho é uma bênção, mas dependendo do momento da vida em que ele vem, ele atrasa, né? Planos. Sim. E muitas vezes esse filho vai sobrar para a avó, né? Na maioria das vezes. Você pega uma menina de 14, 15 anos, que estrutura psicológica, emocional, de corpo, né? Que essa menina tem para cuidar de um filho, né? De um bebê. Então, quando a mãe traz, geralmente elas já trazem buscando um método que ela consiga ter um controle melhor, né? E aí é quando eu acho que a gente acaba lançando mão mais da questão dos injetáveis. Porque daí a mãe precisa levar essa menina no posto de saúde para tomar 1 vez por mês. Ou a cada 3 meses. Mas na prática, assim, do consultório, a gente não é um método que a gente usa muito, justamente por conta dessa questão de concentração hormonal, né? Por conta dessa questão da dosagem mesmo. A questão, a Má comentou do ganho de peso, né? O único contraceptivo que a gente tem respaldo não, evidência científica de ganho de peso é o injetável trimestral. Uhum. Pela carga hormonal. Claro que não é 20 quilos, tá, gente? Tem paciente que fala, eu engordei 20 quilos. Não é isso, tá? Alguns quilinhos a mais. Abriu meu apetite. Né? Mas não são 20 quilos. Né? Mas, por exemplo, o único que a gente tem mesmo é a questão do injetável trimestral. Eu acho que eu nunca peguei uma paciente que faz injetável trimestral. Pra ser muito sincera, eu nem sabia que ele existia. Eu sabia do mensal. Ainda existe. Caramba. Mas eu gostei muito do Implanon. Eu fui a paciente que queria fazer transvaginal todo mês para ver se meu DIU tinha saído do lugar. Até que um dia ela me respondeu educadamente assim, Má, eu acho que você precisa confiar no método que você escolheu. Aí eu falei, tá bom, depois disso nunca mais eu pedi, né? Agora ela tá mais comportada. Mas eu gostei do Implanon, achei ele interessante. A gente pode conversar dele depois. E eu vou falar só um pouquinho sobre preservativo, porque na verdade está aqui no... mas a gente veio conversando sobre o preservativo, né, durante... E tem o preservativo masculino, o preservativo feminino. O feminino a gente volta nessa questão do toque, né? Porque a manipulação ali da região íntima, né, da vagina, ainda é muito complicada, né? Então, quando a gente fala... A maioria das mulheres, imagina, nunca viram ou nunca usaram um preservativo feminino, né? E a gente sabe que hoje em dia os homens têm vêm cada vez menos querendo usar preservativo, né? E por isso que a gente aumentou tanto a quantidade de ISTs, né? Então, por exemplo, você vê a sífilis, né? Hoje em dia tá super frequente. E sabe o que eu falo para os pacientes? Gente, não tá escrito na testa de ninguém. Não. Na maioria das vezes, esses pacientes não têm sintoma nenhum. O parceiro ou a mulher que tem sífilis, por exemplo, não sente nada, na grande maioria das vezes, né? Então, eu acho que a medicina ainda precisa, né, evoluir nessas questões, porque a gente fala muito dos outros métodos pensando em evitar uma gestação, mas uma doença sexualmente transmissível acaba, às vezes, que impacta, claro, né? Por exemplo, vamos pegar a doença sexualmente transmissível mais temida, HIV, por exemplo. Um paciente com HIV há 20, 30 anos atrás era um paciente. Agora, hoje, é um paciente que entra em remissão, que entra em cura, que fica bem e que vive
normalmente, né? Que vive super bem. Mas, claro, né? Ninguém quer passar por um diagnóstico como esse, quer ter um problema de saúde aí que você acaba tendo que monitorizar, né? Então, essa questão, eu sempre falo, né? A única coisa que vai te proteger de uma doença é a questão da camisinha, né? E é muito complicado mesmo essa questão de parceiros sexuais, né? A gente sabe que hoje em dia... E outra, né? Não dá pra você saber exatamente com quantas pessoas essa pessoa teve contato, relação. E de quem você pegou, para quem você tá passando. Então, é muito complicado. Essa questão do preservativo é uma coisa que a gente tem que voltar a falar. Porque é muito difícil mesmo. Porque realmente, se você perguntar assim, acho que a grande maioria não usa. Até mesmo quando não tem uma parceria fixa, né? Uhum. E aí aumenta muito o uso de pílulas do dia seguinte, né? Contracepção de emergência. E aí bagunça tudo, né, Má? Toda a parte hormonal, toda a fome, todo o inchaço. Tudo, muda tudo. É uma bomba, né, hormonal. E tem mulheres que tomam, assim, de uma forma até indiscriminada, né? Sim, e a gente sabe que quanto mais ela usa, menor a chance disso funcionar, né? E é o que eu falo, gente, a contracepção de emergência é uma vez ou outra. Se você estiver precisando usar isso com frequência, uma vez por mês, cara, muda de método. Vamos pensar num método mais seguro, ou num método mais seguro, ou num método que você não tá usando, né? Porque não dá, né? Não dá. Mas a camisinha masculina acho que é a mais conhecida mesmo, sim, né? A masculina. A feminina é pouco falada, pouco vista. E olhando, né, Dulce? É uma coisa grande, feia mesmo, né? Complicado. Acabou o nosso tempo, acredita? Acho que falamos de tudo, Nossa, né? Sim, não, já dei uma olhada aqui, ó. Eu olhei aqui também, falei, acho que não tá faltando nada. Amei. Muito bom. Doutora Caroline, obrigada novamente. Foi um arraso, foi um show, foi uma aula. Falei pra você. A gente falou mesmo. Ela não é demais? Ela falou mesmo. Ela falou. Foi um prazer. Mas também te agradeço sempre. Sempre. E antes de encerrar, eu gostaria de agradecer novamente os patrocinadores, a Certro Cursos, a revista Canal Bauru, a Clínica São Jorge e também o ISP de Bauru, que está sempre aqui com a gente. E deixar uma frase aí: escolher um método contraceptivo é mais do que evitar uma gravidez. É sobre conhecer seu corpo, respeitar a sua individualidade e cuidar da sua saúde de forma integrada. Então, o ideal é sempre estar procurando um profissional especializado, né, para ter um respaldo aí da melhor forma do contraceptivo. E profissionais maravilhosas que a gente tem. Maravilhosas. Meninas, aí eu já. Meninas, obrigada novamente, viu? Obrigada, Du. Gente, obrigada. E, próximo episódio, não se esqueçam, nós vamos estar falando sobre menopausa. Nós vamos ter a presença de uma infectologista e de uma ginecologista, a doutora Miriam, a doutora Paula Pinhão. Então, espero por vocês. Se inscrevam no canal e ativem o sininho aí para vocês lembrarem que toda segunda-feira, às 18h30, nós estamos no canal, no podcast. Obrigada.